melhor? As teias orgânicas do Tobey Maguire ou os lançadores mecânicos do Andrew Garfield e do Tom Holland? Hoje nós vamos mergulhar a fundo na biologia das teias do Homem-Aranha para você entender de uma vez por todas como que elas funcionam, qual que é a melhor e por que que existem essas diferenças. Prepare o seu sentido aranha, ajuste o volume e vem comigo desvendar a ciência por trás das teias do Homem-Aranha. Para a gente começar essa jornada, a gente precisa voltar no tempo e entender como que surgiu as teias do Tobey Maguire, as teias orgânicas, de onde veio essa ideia. Quase todo fã do Homem-Aranha sabe que nos quadrinhos, as teias orgânicas elas não existem. Na verdade, o Peter tem teias mecânicas ou teias sintéticas, ele usa um lançador para isso. Mas quando o filme de 2002 foi lançado sob direção do Sam Raimi e com o Tobey Maguire no papel do Homem-Aranha, nos deparamos com teias orgânicas, teias que saem do próprio corpo do Peter. A resposta, acredite, está em James Cameron. Nos anos 90, o James Cameron escreveu um roteiro para o Homem-Aranha, que inclusive seria estrelado pelo Leonardo DiCaprio no papel do Peter Parker. A visão do Cameron não era de um filme heróico, colorido, em quadrinhos, como a gente está acostumado, mas sim uma história mais parecida com o filme A Mosca, um terror corporal. Nesse filme, o Peter passaria por uma mutação bizarra no seu corpo. Ele passaria a soltar teias naturalmente, como se ele estivesse se transformando em um bicho mesmo, em uma aranha. Esse filme, obviamente, acabou não saindo do papel, mas nos anos 2000, quando o Sam Raimi foi chamado pela Sony para dar sequência a essa ideia de um filme do Homem-Aranha, ele que é um cara já acostumado com essa ideia de filmes de terror, meio trash, gostou dessa parada e decidiu manter a ideia das teias orgânicas. Vale lembrar que naquela época os filmes de super-heróis, tipo os X-Men, estavam buscando uma vibe mais realista. Então o Raimi também aproveitou e pensou o seguinte: poxa, não seria tão realista assim um adolescente inventar um lança-teias tão tecnológico e continuar pobre? Especialmente ter condições de inventar tudo isso no quarto da casa dele. Mas por mais que a gente goste e tenha sido muito bem executado no filme, essa ideia da teia orgânica tem alguns furos biológicos que a própria anatomia de uma aranha de verdade desmente. No filme do Tobey, a gente vê ele disparando teias em formatos diferentes, bolinhas, teias grandes e tudo mais. A verdade é que as aranhas do mundo real não conseguem biologicamente fazer isso. Elas tecem fio a fio e a partir desta costura que elas fazem aquelas lindas teias e formatos. Para que as teias do Peter pudessem sair nos formatos que a gente vê no filme, era preciso que a glândula que solta essas teias tivesse um tipo de bico, onde ele conseguisse fazer esse formato, expandir, contrair, sei lá o quê. Claro que a gente tá falando de cinema e tudo é possível, né? Aliás, você já parou pra pensar como é que o Peter controla a hora de sair as teias do corpo dele? Em Sem Volta Pra Casa, ele explica que é algo inconsciente, simplesmente tá ali e ele solta, como se fosse respirar. Esse disparo acontece por conta das glândulas que foram desenvolvidas no seu corpo por conta da mutação da aranha radioativa. Através de uma contração muscular, ele expande ou contrai a quantidade de teias que ele quer liberar do corpo. Inclusive, por ser algo biológico, quando o seu corpo não está bem, ele perde a capacidade de produzir essas teias. É o que a gente vê no segundo filme do Homem-Aranha. Psicologicamente, o Peter está muito abalado, muito dividido sobre a sua figura como Peter Parker e como Homem-Aranha, e tudo isso faz com que afete o psicológico dele e, consequentemente, o corpo pare de produzir as teias orgânicas. Muito louco isso, né? Agora, você reparou que nas teias orgânicas o Peter também aperta a palma da mão para soltar as teias? Inclusive, ele descobre que ela pode ser ativada pressionando esse músculo aqui na palma da mão. Esse gesto é o mesmo usado pelo Andrew Garfield e o Tom Holland, mas é óbvio que a razão é outra. E eu vou dizer para vocês, é muito mais genial. Aqui, inclusive, no lança-teias do Andrew e do Tobey Maguire, a gente tem um equipamento totalmente tecnológico. O próprio Peter quem fabrica as suas teias. E a composição dessas teias é uma salada da tabela periódica. Eu vou tentar falar aqui, ó. Ácido salícico, tolueno, metanol,
tetacloreto de carbono, carbonato de potássio e acetato de etila. É por isso que as teias mecânicas não são apenas um acessório, é a genialidade do Peter Parker em prova. Elas são a prova definitiva de que Peter Parker é um grande gênio da ciência. Agora, se o disparador fica na palma da mão, como é que o Peter não dispara acidentalmente as teias? Tem outra lógica muito massa aqui. O Peter projetou um sistema de segurança absurdo. O gatilho precisa de uma pressão de 30 quilos para ser ativado. E ele precisa de um toque do dedo anelar e do dedo médio. E é por isso que fica aquele clássico formato na hora que ele vai lançar as suas teias. Quando esse fluido com toda essa mistureba química alcança o oxigênio, ele vai se solidificar e a gente tem a teia que conhecemos. Não é mágica, é tecnologia. Mas se o Peter inventou uma parada tão tecnológica que poderia salvar muitas coisas, por que ele não se tornou um cara rico? O dilema que o próprio Sanheim disse por ter inventado as teias orgânicas. Não tem uma resposta muito clara para isso, mas grandes fãs justificam de que o Peter também, ao inventar a teia, criou um mecanismo para ela se dissolver. Em 1 a 2 horas, essas teias se dissolvem completamente, o que tornaria as teias meio inúteis por um longo período de tempo. É por isso que Nova York não fica soterrada num lugar cheio de teias de aranha. Agora, uma coisa bem interessante, se você viu o trailer do novo filme do Homem-Aranha, você percebeu que ele está começando a ter uma mutação e faz com que ele solte teias possivelmente orgânicas no corpo. Será que o filme do Homem-Aranha vai misturar o conceito lá do James Cameron e trazer a mutação do Peter Parker como o Aranha-Homem? Nós teremos uma mistura do Tobey e o Andrew em um único Homem-Aranha. Agora, eu vou deixar uma pergunta aqui. Qual Homem-Aranha você prefere? O do Tom Holland, as teias orgânicas do Tobey Maguire ou o lança-teias do Andrew Garfield? Deixa aí nos comentários. E é claro, se você gostou das curiosidades que eu coloquei nesse vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal, ajuda a gente. Isso incentiva muito a gente a sair pesquisando essas maluquices no mundo nerd. E vou deixar mais 2 vídeos para você assistir, quem sabe você se interessa também por curiosidades. Um forte abraço e até a próxima.